Meus prezados amigos, minhas prezadas amigas, é sempre bom estarmos novamente conversando sobre o Evangelho de Jesus em toda a sua plenitude e dentro das concepções da doutrina espírita. Hoje, novamente, nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, O Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde nós vamos conversar no seu capítulo 4, Em Silêncio. E este capítulo já vai nos dando a primeira orientação do Evangelho do Mestre Jesus através do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no seu capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E este capítulo se chama Em Silêncio. Então, como sempre, vamos pegar os parágrafos e vamos fazendo as nossas elucubrações em cima dele. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-los a tua luz. Olha que já começa muito bem. Se tendes, ajuda o necessitado, sem molestá-los com a tua posse. Então, se você sabe, atende aquele que não sabe, mas sem ofuscar-lhe o seu conhecimento, ele está dizendo. Que muitas pessoas se acham soberbas do conhecimento que têm e quando os outros vão perguntar, parece que o ego acaba se exacerbando em relação à própria pessoa. Isso é um erro tremendo. Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, ele ajudava aqueles que ignoravam. Por isso que quando você chama você de ignorante alguma coisa, não fica chateado. O que é ignorante? É aquele que ignora alguma coisa, aquele que não tem conhecimento de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo bem prático da minha própria pessoa. Eu ignoro muitas coisas da medicina. Eu tenho algum conhecimento, mas muitas coisas da medicina eu ignoro. Então, por exemplo, eu posso ajudar uma pessoa, por exemplo, que se acidentou, não fazendo procedimentos médicos, mas fazendo procedimentos de primeiros socorros até que venha a equipe especializada e consiga ajudar melhor esta pessoa, encaminhando ao profissional de medicina que vai ajudá-la e vai fazer os procedimentos necessários, Então, eu não posso me arvorar em cima de um conhecimento que eu sei, dizendo que os outros não sabem. Não, pelo contrário, ele está dizendo, olha, se sabes, atende aqueles que não sabem, Procura explicar do melhor modo possível. E isso acontece muito em determinadas religiões, até dentro da própria doutrina espírita. A pessoa que, eu adoro o espiritismo, eu comprei os livros da doutrina espírita, leu o livro dos espíritos lá, 5 páginas, algumas perguntas e já acho que sabe tudo. Pelo contrário, nós sempre temos que aprender cada vez mais, ajudar aqueles que mais necessitam, que não entendem e explicar como é que funciona. Na sequência, ele vai dizendo aqui, se amas, não firas o objeto amado com exigências. E quantas vezes nós ferimos aquelas pessoas a quem nós amamos, achando que sabemos mais do que elas, muitas vezes nós sabemos, mas que nós devemos ter a condição de trabalharmos com elas no mesmo nível e aplicando o conhecimento devagar, paulatinamente. Senão a pessoa vai ficar constrangida e ele vai levar esse constrangimento para toda a sua vida. Quantas pessoas fazem isso com os filhos e com as filhas? E são adultos que são constrangidos ou são adultos que são prepotentes porque acham que os pais trataram assim, então eles vão tratar as outras pessoas desse jeito. Se você pretende curar, não humilhes o doente. Isso é verdade. Você que trabalha na casa espírita, você que é médium, você que é enfermeiro, você que cuida do corpo físico, você que é médico, não humilhes o doente. Não vem com aquelas palavras, eu falei para você, eu disse isso, você não se cuidou, que não sei o quê. Não faz parte da nossa vida fazer isso daí. Olha o que ele quer dizer, se você quer melhorar os outros, não maldigues a ninguém. Não fale mal dos outros porque você acha que você é melhor do que não fale mais dos outros. Nós não somos melhores do que ninguém, nós só temos mais conhecimentos e esses conhecimentos devem ser repassados, devem ser feitos para que os outros melhorem também, como nós foram feitos para nós. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que o teu contato não dilarece aqueles que sofrem. Isso aí eu já vi muitas vezes, gente, e não é uma crítica, mas é uma verdade.
que pessoas que vão ajudar as outras pessoas que têm menos condições financeiras em comunidades cada vez mais carentes vão vestidas com joias, com relógios caros, com sapatos caros, com tênis caros. Isso está errado. Eu tenho um amigo meu que ele começou a participar, né, de uma equipe que ia ajudar as pessoas carentes, nessas comunidades mais carentes, e a esposa quis participar junto. E a esposa foi com um tênis muito caro, com um relógio muito caro. O dirigente disse assim: olha, a senhora não vai poder desse jeito, né? Não, mas porque, olha como é que a senhora está vestida, não dá para se vestir mais simplesinho. E ela ficou meio constrangida disso daí, mas ele falou assim: você vai constranger as pessoas, né? E não pode constranger as pessoas. Ela, como ela tem um conhecimento, ela falou: não, tem razão. Ela voltou para casa e colocou uma roupa mais simples, né? E atendeu as pessoas. Ela entendeu como é que tem que funcionar, né? Porque senão a gente vai constranger as pessoas em muitas coisas, né? Tenha cuidado na tarefa que o Senhor te confiou, né? É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-los procurando a preço dos homens. As pessoas fazem na frente das pessoas, né? Tirando as coisas que são necessárias, né? Postam nas redes sociais que nós temos hoje, né? Estamos ajudando, tá? Não dá certo. É claro que a gente faz uma prestação de serviços dizendo que estamos trabalhando para aquilo dali. Isto é muito bom, né? E isso é digno, até porque hoje em dia, infelizmente, nós temos que fazer isso para que as pessoas não desconfiem do trabalho da gente, né? Mas temos que ter cuidado com o que a gente divulga, tá? Às vistas dos homens, né? Difícil, porém, é servir as ocultas sem o ilusório manto da vaidade. A gente não precisa disso. É servir o que a sua mão direita faça, a esquerda não deve saber. É o ensinamento de Jesus, né? Por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Nossa! Em geral, cuida-se de obter qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Não precisamos disso. Faça do melhor modo possível o trabalho de caridade que você está fazendo para com as outras pessoas, o trabalho de divulgação, o trabalho de ensino. Quantas pessoas eu conheci, eu nem sabia que trabalhavam, que ajudavam as ocultas, fui saber quando deixaram o mundo físico. Nos seus enterros lá, que tinha muita gente, as pessoas ficavam perguntando, mas de onde apareceu essas pessoas? Não, esse aqui ele ajudava em tal lugar, ele fazia tal lugar. Isso que é interessante, isso que era bacana, ele nunca se divulgou a dizer que fazia isso ou fazia aquilo. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que te confundem os olhos da carne, nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Isto é o importante. Faça o melhor possível. Faça o melhor possível. Tá? O que você puder fazer, faça o melhor possível. Os outros não precisam saber o que você está fazendo, os outros não precisam saber de onde está vindo, né? Pelo contrário, vá e faça o melhor possível. Seja o trabalho espiritual, seja o trabalho material de ajuda às pessoas que mais necessitam, né? Se empenhe na divulgação dos materiais que são necessários, mas na hora da entrega apareça menos, só mostre as pessoas que estão recebendo, né? A gente não tem essa necessidade de publicidade, a gente não tem a necessidade de aparecer, até porque quanto mais ocultos nós estivermos, melhor para a nossa evolução espiritual. É por isso que as casas espíritas, as instituições, né, é bom trabalhar nelas, porque nós trabalhamos ocultamente, né, a casa espírita por si só, né, a instituição religiosa por si só, é que aparece, que ajuda, que tem dignidade, né, que tem credibilidade, isto que é muito importante. Né? O importante é que Deus saiba o que nós estamos fazendo.
O resto, as pessoas não têm necessidade. E também nós não precisamos nos orgulhar disso. Pelo contrário, nós estamos fazendo o trabalho que Jesus nos ensinou e que devemos fazer sempre do melhor modo possível, independente do que você faça. Eu sempre gosto de uma frase que eu aprendi com um colega meu, um amigo meu palestrante. Né, principalmente aqueles que trabalham com a mediunidade nas casas espíritas, né, e que o trabalho assistencial. O médium e o servidor entra mudo e sai calado. Muita paz para você, muita prosperidade, muito trabalho assistencial, muita ajuda às pessoas sem aparecer. E que Jesus nos abençoe sempre e até uma próxima oportunidade, como sempre, se Ele nos der o aval da sua presença, da nossa presença.